Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver o amor, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conheceremos plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém. Amados, eu quero nesta manhã não trazer uma palavra, uma pregação, mas gostaria de dar a vocês um conselho pastoral. O que nós temos presenciado nos dias atuais é que nós temos religião suficiente para nos odiar, mas não temos amor suficiente para nos amar. Vou repetir bem calmamente, em doses bem homeopáticas. Nós temos religião suficiente para nos odiar, mas não temos amor suficiente para nos amar. Nós estamos em um momento em que a palavra de Deus ela vem se cumprindo gradativamente na história dos homens, no curso de toda a sua revelação profética. E uma das características que a Bíblia diz que haveriam nos últimos dias era a falta do amor, bem como também uma escassez muito grande da fé. Estas coisas seriam evidenciadas por um espírito que opera no mundo, neutralizando a capacidade dos homens de amar. Você há de convir comigo que no mundo está faltando amor. O mundo está cheio de ódio. O mundo está cheio de guerra. O mundo está cheio de intrigas, de conflitos. O mundo está belicoso demais. O mundo está perigoso. O mundo aí fora não está nem um pouco para amadores. E tudo isso é um roteiro que a palavra de Deus já prescreveu para mim e para você. Como igreja do Senhor, nós precisamos ter uma resposta ao mundo e a esse ambiente tão turvo e tóxico que nós estamos vivendo. E a resposta que a igreja precisa dar a este mundo
não é uma resposta pentecostal, do barulho, do manto, do fly. A resposta que a igreja precisa dar a este mundo é a resposta do amor. A igreja não convence ninguém por outro meio senão pelo amor. É o amor que é a marca da igreja. Eu sei que isso não faz você assim movimentar muito, mas vou falar bem calmamente. A marca da igreja não é o seu poder. A marca da igreja é a sua caridade, é o seu amor. O amor constrange. O amor muda. O amor transforma. O amor pacifica. O amor é terapêutico. O amor desintoxica a alma. O amor muda pessoas. O amor muda famílias. O amor muda uma nação. O amor muda os homens. E como igreja, nós somos o fiel depositário do amor de Deus na terra. Deus ama o mundo, mas o amor de Deus não é visto no mundo senão por meio da sua igreja. A igreja é o depositário do amor de Deus para patrocinar esse mundo. Nós recebemos o amor. E é por isso que, quando eu digo que não há em outro ambiente, porque em outro ambiente eles não conhecem o amor como nós conhecemos. Quem é o amor? Eu vou repetir a pergunta. Quem é o amor? Deus. Deus é amor. Olha a definição que João dá de Deus. Deus é amor. Essa é uma definição que ela é até assim difícil de compreender. Porque a gente gosta da definição que Deus é poder, que Deus é fogo consumidor. E a gente que é os mais legalistas, a gente gosta dessa, Deus é fogo consumidor. A gente quer colocar todo mundo num balaio e tacar fogo neles, dos que não são igual nós. Porque a gente tem esse senso. Aí vem o João, que andou com Jesus, e tudo que nós conhecemos de Deus foi manifesto em quem? Em Jesus. Em Jesus. O apóstolo Paulo disse que nele habitou corporealmente toda a divindade. Toda a divindade habitou em Jesus, o verbo encarnado de Deus. Então tudo que nós conhecemos de Deus, nós conhecemos por meio de Jesus. Por isso que Jesus ficou preocupado quando os discípulos perguntaram para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse: como? Como é que vocês não estão entendendo nada do que eu estou conversando com vocês? Estou 3 anos aqui labutando com vocês, estão me perguntando para mostrar o Pai. Eu e o Pai somos um. Se vocês me conhecem, vocês conhecerão o Pai. Por isso que o John Piper disse que Jesus é a melhor definição de Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o amor encarnado. É o amor manifestado aos homens. Nós precisamos aprender urgentemente isso em nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, e agora vou entrar um pouquinho aqui mais no texto, já aplicando o texto, você vê que no capítulo de número 12, ele está falando de algo muito especial. Ele está falando de algo que é muito caro para nós, os cristãos pentecostais. Ele está falando dos dons espirituais. E os dons espirituais é algo que o Espírito Santo dá à igreja para capacitar a igreja, para aperfeiçoar os santos, para direcionar a igreja.
E a igreja opera com vida quando os dons são manifestos no meio dela. Nós não somos o tipo de gente que diz assim, né? E tem muita gente que despreza isso. Não importa, porque nós não cremos no dom, mas a gente tem o amor. Não, a Bíblia não está ensinando nada disso. A Bíblia não está ensinando a gente desprezar os dons em detrimento do amor. A Bíblia está nos ensinando que é preciso ter dons com amor, fazer uso dos dons com amor. Nós acreditamos nos dons espirituais. E eu vou dizer, nós somos um povo pentecostal, nós somos o povo do fogo mesmo. Nós acreditamos que Deus levanta pessoas no meio da congregação e brada dizendo, assim diz o Senhor. E vem um conselho de Deus para orientar o seu povo, para exortar a igreja e para consolar a igreja. Nós acreditamos que Deus toma alguém na autoridade do dom de curar e Ele põe a mão sobre os enfermos e os enfermos são curados. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo que desce sobre a vida do crente e distribui a ele dons espirituais, entre eles o dom de falar em línguas estranhas, e alguém recebe de Deus a graça de interpretar a mensagem que é dada à igreja. Nós acreditamos nestas coisas e vivemos estas coisas e experimentamos estas coisas. E olha que o apóstolo Paulo fala disso de maneira muito apropriada, porque na igreja em Coríntios todos os dons eram manifestos. Eu não conheço nenhuma igreja que tivesse a capacidade que a igreja de Coríntios tivesse. Todos os dons manifestados na igreja. Você imagina a gente ter uma igreja que tem alguém com o dom de mestre, o dom da cura, o dom de operar maravilhas. Imagina, congregar numa igreja como essa. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que sem o amor, isso é completamente inócuo. Aí ele diz assim, passo a falar a vocês um caminho mais excelente. Dou a vocês agora um norte melhor. Vou dar um direcionamento melhor. Eu vou expandir a mente de vocês agora. E qual é a maneira de eu expandir a mente de vocês? Eu vou falar para vocês um caminho mais excelente. E ele começa o capítulo de número 13, dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Não adianta ter o dom sem o amor. Aí ele diz, ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e preste atenção no que ele está dizendo, e tenha uma fé capaz de movimentar montanhas. Se eu não tiver amor, não vale. Imagine você ter uma fé que move montes, mas você não tem o amor. E aí você pensa que você está agradando a Deus. E aí você pensa que você está fazendo muito. E Deus está dizendo, é inócuo. Não tem valor, não faz sentido, é sem propósito. Ele diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada disso me valerá. Eu posso fazer um voto de franciscano, pegar tudo que tenho, não é muito, e dar a alguém. Se o meu sentimento não for o amor verdadeiro, o amor de Cristo, não o interesse por impressionar, o interesse por ganhar louros e aplausos humanos, isso não tem validade alguma. É por isso que eu não acredito no socialismo. Deixa eu aproveitar e dar aula. Isso é uma pataquada. Por isso que eu não acredito no socialismo. O socialismo não é fruto do amor. O socialismo é fruto do revanchismo. Eu não tenho, então eu quero tirar o que você tem para a gente dividir, inclusive o que muitos não têm. Isso não tem nada de bonito nisso. Isso é a coisa mais estúpida que tem. Isso não é amor.
Aí nessa parte você sabe que eu falo bravo mesmo, porque eu não gosto dessas coisas. Bom, vamos para lá, porque eu estou tão calminho hoje, vou perder meu tempo. Aí ele disse assim: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha o alto nível de sacrifício que alguém pode estar disposto a fazer por motivações erradas e por sentimentos errados. Ele segue dizendo: se tudo isso que eu fizer não tiver o DNA, a impressão do amor, de nada valerá. Deixa eu deixar grifado esta expressão. Está aí na sua Bíblia isso? Pega para mim, por gentileza, o versículo de número 3. O final dele. Eu estou com a versão NVI, na minha diz assim: nada disso me valerá. Como é que está na sua aí? Nada disso me aproveitaria. Ou seja, muito próximo. Tudo que nós fizermos sem o amor, de nada adianta. Agora, deixa eu aplicar esta palavra, porque é para isso que eu vim. Como igreja, nós precisamos ser melhores do que religiosos. Não adianta eu tocar sem amor. Não adianta eu cantar sem amor. Não adianta eu pregar sem amor. Não adianta eu participar de qualquer departamento da igreja sem amor. Não adianta eu servir sem amor. Não adianta eu decorar sem amor. Não adianta eu cuidar dos carros sem amor. Não adianta eu prestar culto sem amor. Agora escute, amor é direcional. E quando nós falamos de amor, logo João, entendendo a malícia que você tem e que eu tenho no meu coração, ele diz: não me venha com essa história de que você ama a Deus, mas não consegue amar o seu. E eu sei que hoje está frio. Senhor, meu Deus, levantei cedo e o pastor já vem exortar. Eu vim mesmo. Não adianta absolutamente nada na nossa vida cristã nós estarmos num lugar, num ambiente, achando que nós estamos fazendo alguma coisa para Deus. E tem gente que até se coloca em situações que Deus nem pediu para essa pessoa estar, e está completamente ferido, magoado, entristecido, cheio de ferimentos no corpo e na alma, fazendo e acontecendo, mas sem o amor depositado no seu coração. Deixa eu dizer para você, nós não podemos nos enganar. O apóstolo Paulo disse que qualquer coisa que nós fizermos, de nada adiantaria. Deixa eu ser um pouco mais intenso nas minhas palavras. Não adianta você tomar santa ceia. Não adianta você dar toda a sacramentalidade a esse memorial se você não tem amor no seu coração. Se o amor de Deus não está derramado no seu coração. E aí eu sei que tem pessoas que dizem: mas pastor, não julgue o meu amor. Não, eu não julgo o seu amor, eu julgo as suas obras. E as suas obras vão dizer se você é uma pessoa que tem amor. Eu julgo os seus relacionamentos, e os seus relacionamentos vão dizer se você é uma pessoa que você tem amor. Porque o amor é conhecido. O amor é conhecido. O amor tem características. O amor tem expressões. O amor tem face. O amor tem maneira de se comportar, de ser. E o apóstolo Paulo define como é o amor. Ele começa dizendo: o amor é paciente. O amor é paciente. Nós temos prazer, a nossa geração é uma geração meio esquisita. Esse dia eu estava falando isso para a Ana Luísa. Não fala isso, filha. Eu sei que a gente fala, os adultos, a gente não está sabendo mais falar as coisas. Não copia nós, não.
Aí eu digo, ai papai, eu estou ansiosa. Como se a ansiedade fosse uma coisa boa. E aí a gente tem o maior prazer de dizer, não, eu sou impaciente, eu não tenho paciência nenhuma. Eu sou assim, eu confesso esse crime. Isso não é bonito, não. Não é não. Porque se o amor está derramado no nosso coração, nós somos pacientes. Eu vou esperar um pouquinho mais, eu vou dar tempo mais para aquela pessoa maturar. Eu não vou interpretar as coisas do meu jeito aqui agora, tentando achar que é tudo da minha maneira. Eu vou dar um pouquinho mais de tempo para aquela pessoa. Eu vou ser um pouco mais paciente. Muitos de nós estamos num culto de ceia feridos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, porque nos faltou paciência. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui, irmão, eu sei que o que eu vou falar pode parecer meio contraditório. Aqui é até mais fácil a gente ser crente. Eu sei que tem gente que está tendo dificuldade de ser crente até na igreja. É paja, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Mas aqui é mais fácil. Porque aqui está todo mundo olhando para nós. Aqui tem 350 pessoas que podem fazer um julgamento sobre mim. Agora lá em casa, só eu e ela, só eu e minhas filhas. Aí falta paciência. E às vezes a gente tem paciência com os de fora e não tem paciência com os de dentro. Às vezes eu me pego, deixa eu pregar para você pregando para mim. Pregando para mim, pregar para você, melhor dizendo. Às vezes eu me pego com algumas impaciências com as minhas filhas, mas quando eu estou com o filho dos outros, ai que bonitinho. Ele quebrou, ele deixou cair, olha só que engraçadinho com a minha, quando cai. Meu Deus! Falta de paciência. Hipocrisia. Hipocrisia. Eu sei, irmão, vai ser difícil esse culto hoje, mas aí se você for bom, você volta à noite. O amor é paciente. O amor é paciente. E eu espero que enquanto eu esteja pregando, o Espírito Santo esteja convencendo você de que você precisa ser alguém paciente. De que o amor de Deus precisa estar sendo derramado no seu coração, porque você não dá conta de ser, mas se o amor de Deus estiver dentro de você, você será alguém paciente. O amor é bondoso, gente. O amor é bondoso. E essa é uma bondade ativa. É aquela bondade que eu procuro fazer atos para manifestar o meu amor. E o amor é manifesto de muitas maneiras, mas aqui na comunidade da fé tem maneiras da gente demonstrar o nosso amor. Às vezes, uma também não vai estar bem para você. Isso é um ato de amor. Você dá um abraço em alguém na família da fé. Você perguntar para essa pessoa, como eu posso lhe servir? Como é que eu posso lhe ajudar? Irmão, nós somos uma família. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não aceito. Olha, aí é que tá, é essa hora que eu tenho que ser crente. Eu não aceito gente falar mal da igreja. Tem hora que eu vejo as pessoas que vêm falar mal da igreja, irmão, vai falar para quem você quiser, não fale perto de mim. Como eu não aceito falar mal da minha família, imagine você vir trocar uma ideia comigo e falar mal da minha esposa, falar mal das minhas filhas. Vá você com os seus conceitos, se você quiser para lá, não quero saber. É a minha família. Como esta é a família da fé. Nós não somos perfeitos. Eu não estou querendo dizer que a minha família é perfeita, que minha esposa é uma santa. Entendeu? Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que eu escolhi amar ela, escolhi amar minhas filhas, e nada do que vocês ou qualquer pessoa falar vai mudar a minha opinião. Como também não vai mudar a minha opinião sobre a igreja. Eu sei que nós não somos perfeitos, eu sei que a gente tem debilidades aqui dentro, mas nós somos a família da fé. E aí tem gente que diz, mas eu vejo umas coisas assim na igreja, sabe, às vezes eu vejo um pouco, irmão, faça a sua parte.
procure viver o amor de Cristo e seja bom dentro da igreja. E comece a contagiar as pessoas com seus atos de bondade. Porque o amor, ele contagia. O amor contagia. E a gente precisa acreditar nisso. O apóstolo Paulo diz que o amor não tem inveja, o amor não se vangloria. Irmão, nós precisamos destruir qualquer conceito de inveja no nosso meio. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, nós os crentes temos um problema. Nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Quando o irmão está na prova, a gente chega junto, estou contigo, hein? Estou contigo. Está desempregado, estou contigo. Aí Deus prospera o irmão. O irmão entra na multinacional, começa a voar, aí daqui a pouco, olha só, hein? Já não é mais um mês. Tem um problema com a gente. A gente fica meio assim, perturbado com o sucesso do outro. Vou dar um exemplo, o irmãozinho começa a se destacar nas coisas de Deus, só ele. Quando ele estava caído, estava lá orando, querendo, vamos visitar o irmão, vamos lá, porque ele não pode parar. Aí Deus pega, levanta o irmão, projeta o irmão, só ele agora. O que é isso, irmão? Inveja. E tem um detalhe que a gente aprende quando estuda sobre inveja, nós precisamos acabar com isso do nosso coração. Porque a inveja destrói a gente. Porque eu nunca vou ser o que o outro é. Talvez eu possa até ter o que o outro tenha, mas ser o que o outro é, nunca vou ser. Eu nunca vou ser igual a nenhum de vocês, bem como também vocês não serão como eu, e não adianta a gente ter esse parâmetro, porque Deus trata de nós na nossa individualidade. Deus te ama como você é, só que Ele quer melhorar você, Ele quer dar um jeito em você. Deus ama eu como sou, mas Ele quer melhorar eu, Ele quer dar um jeito em mim. E a gente precisa saber que Deus está tratando de cada um de nós. Não podemos ter espaço no nosso meio para inveja. Eu repito, nós precisamos acabar com isso, irmãos. Nós precisamos vibrar quando as pessoas prosperam. E eu sei do que eu estou falando, irmão. Tem hora que a gente está na prova e parece que a prova é só para nós. A vida toda de prova e um bocado de gente avançando e dando um tiro de largada, a gente fica para trás, vai dando um negócio na gente, uma raiva santa na gente, que é aquela inveja. Meu Deus! Mas cuida do seu coração. Cuida do seu coração. Porque o amor não tem inveja. Quando você vê dentro da sua casa a esposa crescer, o esposo crescer, os filhos crescerem, que você tenha um coração completamente agradecido por poder estar vendo o crescimento de alguém ao seu redor. Por que a gente tem muitos ídolos lá fora e tem dificuldade de dar o reconhecimento às pessoas que estão próximas de nós? A gente às vezes se alegra com vitórias de gente que não sabe o nosso nome, nunca nos viu. E a gente vibra que é uma beleza. Aí tem alguém aqui do nosso lado, vencendo, prosperando, avançando. E ao invés de a gente se alegrar, a gente fica com rancor no coração. A gente precisa combater isso. O apóstolo Paulo segue dizendo que o amor não se orgulha. E aí quem está nesse momento não tem orgulho, porque sabe que isto não é sobre nós, não é sobre eu, não é sobre você. O crente tem plena convicção que toda boa dádiva que ele desfruta vem da onde? Do Pai das luzes, vem do alto. Foi Ele que quis fazer. Tem hora que eu falo isso para minha esposa, eu não entendo Deus. Por que Ele quis fazer assim comigo? Porque não tem a ver comigo, não sou eu, não é mérito, é graça. É graça. E quando eu entendo isso, irmão, tudo muda. Tudo muda. Aí eu não começo a olhar para o outro como menor, eu não começo a olhar o outro como se ele fosse inferior a mim.
O orgulho desaparece. E desaparece em todos os ambientes. Isso tem a ver, inclusive, com a nossa fé. Porque às vezes, irmão, a gente vai melhorando um pouquinho, vai ficando um pouquinho mais habilidoso com a palavra, vai ficando mais dedicado na oração. E aí daqui a pouco a gente se envaidece. Não se envaideça, não. Não fique orgulhoso, não, porque no amor não tem espaço para o orgulho. Não tem espaço para o orgulho. Ele segue dizendo que o amor não maltrata. O amor não tem maus tratos, irmãos. Nós não podemos ser indelicados. Nós não podemos maltratar as pessoas, agir com as pessoas como se nós estivéssemos como aquele personagem Mãos de Tesoura, Eduardo, que vira para qualquer lado e sai cortando um, fere o outro, machuca o outro. O amor não maltrata, não. Aqui nós vivemos a comunidade que foi banhada no amor de Cristo. A nossa casa deve ser um reflexo desse amor que foi derramado nos nossos corações. Nós precisamos viver esta realidade nas nossas vidas. O amor não procura os seus próprios interesses. Deixa eu dizer, irmãos, nós precisamos ser um tipo de gente servidora. O amor não procura os seus próprios interesses. Sabe por que tem tanta frustração no casamento? Porque nós casamos com o pensamento, casei, agora eu vou ser feliz. Aí você pensa que aquela pessoa que você casou, ela tem que fazer tudo para deixar você felizinho. Deixa eu dizer para você, vai se dar mal, hein, se você pensar assim. E nem casa vocês com esse pensamento que não existe isso, viu? Só Jesus fez isso por nós, de anular a vida dele para dar a vida dele para nós. O resto, isso não costuma acontecer. Mas por que não costuma acontecer? Porque a gente põe a expectativa no outro e a gente não se dispõe a fazer o mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se em Cristo Jesus houver o mesmo sentimento no seu coração, aí tudo vai melhorar. Porque Cristo se doou integralmente. Cristo tomou as minhas dores, as suas dores. Cristo se doou por mim e por você. Quando eu entendo que o amor, ele não busca os seus próprios interesses, ou seja, o mundo não gravita, a órbita no mundo não é sobre mim. E tem umas pessoas que pensam que é isso, irmão. Tem umas pessoas que acham que tudo tem que... Todo mundo precisa servir a ela, a ele. E você não entendeu ainda que você foi chamado para servir e não para buscar os seus próprios interesses. Eu sei que é difícil de dar glória a Deus, como diz o irmão, se não dá para dar glória a Deus, diga ai aí, mas faça alguma coisa. Segue mais para frente, ele diz, o amor não guarda rancor. Aqui é que está um problema. Como nós somos habilidosos, irmãos, em guardar as coisas negativas da vida. E você sabe que o nosso cérebro é treinado para guardar o que é ruim e esquecer o que é bom? Nós somos muito mais suscetíveis a guardar as coisas ruins. É por isso que lidar relacionamento dá trabalho demais. É por causa dessas coisas. Porque a nossa tendência é essa. Exemplo. Passa uma semana inteira o casal, a família, tudo bem. Acontece um episódio, tipo assim, na quarta-feira, aconteceu alguma coisa lá que não agradou. Quando é no domingo, a pessoa está lá remoendo. Só teve um único dia que não foi legalzinho. Segunda foi bom, terça foi bom, a quarta até foi boa. Teve um episódio só que não foi bom. Passou quinta, passou sexta, passou sábado. Domingo a pessoa está lá remoendo. Como é que a gente vai estar guardando uma bagagem tão pesada que você está carregando, com mágoas que quem te magoou nem se lembra jamais? E tem gente que diz assim, mas é claro, pastor, porque o ferido foi eu. Então, e aí você vai ficar com essa ferida aí? Está ajudando você em alguma coisa? Está melhorando você? Está fazendo algum sentido você guardar a mágoa, o rancor?
Está melhorando você ou está piorando você? O rancor é um veneno que a gente guarda na nossa alma e apodrece os nossos ossos. Está na hora de nós entendermos que o amor é perdão. E perdão é completamente não lançar em rosto as faltas dos outros, que foi o que Jesus fez comigo e com você. Irmão, perdoa e deixa esta mala pesada que você está carregando até o dia de hoje. Libera perdão e caminhe leve na sua caminhada de vida cristã. Deixe de ser uma pessoa amargurada, rancorosa. Peça para Deus graça. Tem gente que não está conseguindo caminhar, irmão, porque a alma está pesada, marcada de rancores e de amargura. E é muito ruim caminhar assim. Tem gente que tem mágoa do pai, a pessoa está com 60 anos de idade. Ai, mas eu me lembro do meu pai, porque ele era tão grosso. Já morreu, irmãzinha. Já morreu, irmãozinho. Você só tem que liberar o perdão e seguir a sua vida em paz. Tem gente que está com raiva do marido porque ele fez uma coisa há 20 anos atrás, mas você está com ele, irmã, e você vai ter que continuar com ele porque o casamento é para ser assim? Perdoa esse irmãozinho e segue sua vida. Segue sua vida, vai em frente. Não deixe ser paralisado por estas coisas. Versículo de número 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas o amor se alegra com a verdade. Nós somos o povo, irmãos, que temos prazer na verdade. Nós não gostamos de mentira, de injustiça. Nós não gostamos de atalhos. Nós falamos a verdade. E é claro, eu digo a verdade em amor. Há sempre uma maneira de falar uma verdade em amor, sem ser bruto, sem ser rude, sem ser alguém que machuque a pessoa falando a verdade. Não sonegue a verdade, mas fale a verdade com amor. Eu preciso avançar. Ele diz, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor sofre, irmão. O amor sofre. Quem disse para nós que nós não teríamos sofrimento? Nós temos sofrimento na nossa caminhada, nos nossos relacionamentos, nosso relacionamento conjugal, paterno, nos nossos relacionamentos da igreja. Quantas pessoas já nos fizeram sofrer? Quantas pessoas nós acreditamos e essas pessoas nos decepcionaram, nos maltrataram, nos magoaram e nos fizeram sofrer. Mas quem ama sabe que isso faz parte. E aí tem pessoas que estão se fechando na vida, que não acreditam mais em ninguém. E eu não dou conta de ser esse tipo de gente, não. Eu não quero ser esse tipo de gente que por causa das mágoas que alguém já me fizeram, e eu já levei umas punhaladas nas minhas costas que me machucaram. Mas nem por causa disso eu vou me fechar. Houve uma ocasião na minha vida que eu abri a porta da minha casa para algumas pessoas, essas pessoas se tornaram assim, adversários, porque quiseram, não porque eu os tratava como adversário. E aí eu poderia fazer uma escolha, não vou receber mais ninguém, vou manter uma certa distância, né? Para eu não ter mais esse tipo de frustração. Mas é muito ruim viver solitariamente. É muito ruim viver desconfiado das pessoas. É muito ruim viver com um punho fechado. Eu prefiro abrir a alma, sofrer em amor, sofrer o dano, mas sofrer com Cristo. Eu não quero me fechar para a vida. A vida é boa para ser vivida, irmão. A vida que nós recebemos de Cristo, ela é boa para ser vivida. Abra o seu coração e viva o amor de Deus na sua vida. Eleve os seus padrões. O apóstolo Paulo está dizendo que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta.
Ele encerra no verso 8 dizendo: o amor nunca perece. Diz que as profecias, as línguas, o conhecimento passará, mas o amor permanecerá. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que tudo que nós temos de fé, tudo que nós temos de conhecimento, quando chegar no tempo da eternidade, isso não será mais necessário. Mas algo vai permanecer no meu coração. O que é eterno? O amor a Deus. O amor às coisas de Deus, o amor às pessoas de Deus. O amor vai permanecer. E aí eu quero caminhar para o fim, porque no versículo de número 11, o apóstolo Paulo então vai dizer assim: quando eu era menino, eu falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Eu sei que uma mensagem como essa, tem umas pessoas que devem olhar para mim e falar assim: ah, pastor, isso aí para mim não resolve não. Isso é comportamento de menino. E desculpe a minha sinceridade, eu sou sincero. Porque o menino, ele está usando o termo de criança. Criança só faz o que gosta. Criança, o negócio dela não é a responsabilidade, o compromisso, a maturidade. Deixe uma criança fazer as coisas, só vai fazer o que gosta. Só vai comer doce. A Helena, se eu deixar, ela come os 350 balas que vocês têm no bolso aí. Só faz o que quer. Se deixar uma criança, a criança só vai lidar com o que é gostoso. E aí, não pense que isso é só com as crianças. Nós também nos autossabotamos. Nós queremos lidar com aquilo que a gente se sente confortável. Aquilo que é indigesto, que eu falei aqui, muita gente virou a página, ou fez que não me ouviu. Por quê? Porque não quer lidar com o apelo à maturidade. Só que Cristo não te chamou para você ficar desse jeito. Eu vou dizer uma coisa para você. Com Cristo é assim: venha como está e mude para o lugar aonde eu estou indo te levar. Não é venha como está, fica do seu jeito aí, que eu vou cuidando de você desse jeitinho que você está, todo rebeldinho, todo cheio de orgulho, todo cheio de marra, todo cheio de meninice. Não, não, não. Se você foi chamado para Cristo, você precisa amadurecer. E esse papo é um papo de gente maduro. Falar de amor é papo de gente maduro. Criança não fala de amor, criança fala eu gosto, e aí é só diversão, é só alegria. Fazer o que gosta é a coisa mais fácil. Agora, viver em amor é difícil, porque o amor dá trabalho, o amor é paciente, o amor sofre, o amor tudo suporta. O amor tem uma série de coisas que requer de nós um comprometimento com o nosso aperfeiçoamento. Se você quer ser um crente, você precisa amar como Cristo amou. E esta é uma manhã que o Senhor está te chamando para a maturidade. Chega de pensar como menino, chega de viver como menino, chega de falar como menino. Está na hora da gente elevar o nosso padrão. E o nosso padrão é viver em amor. Este amor que a Bíblia está nos ensinando. Aí ele disse assim: agora que eu me tornei homem, eu deixei essas coisas de menino para trás. Eu parei de ver as coisas como eu pensava. Está na hora de você maturar, irmão. Está na hora de você buscar a maturidade. Deus não te chamou para você viver como um nanico. Nanismo cristão é uma patologia. Está aí vivendo 20 anos com Jesus, do mesmo jeitinho de quando aceitou a Jesus. Tem alguma coisa errada com você. Deus te chamou para você crescer. É de fé em fé, é de glória em glória, é como a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, todo dia vai ficando um dia melhor, até ser um dia perfeito. Você foi chamado para a excelência, você foi chamado para a maturidade, você foi chamado para a plenitude, você foi chamado para a estatura de varão perfeito. O nosso modelo é Cristo, nós olhamos para Ele e caminhamos ao reflexo da sua glória. Está na hora de nós elevarmos o nosso padrão. Está na hora de nós elevarmos a nossa maturidade cristã. E aí ele está dizendo, ele usa uma expressão de que agora
nós estamos vendo as coisas com distorção. E obviamente que ele está se referindo ao que era produzido em Corinto. O espelho de hoje, se o apóstolo Paulo estivesse nos nossos dias, ele não iria usar essa expressão. Porque o espelho de hoje nos reflete de maneira muito nítida. Mas na época do apóstolo Paulo, eles trabalhavam com metal que não dava essa possibilidade. Então eles viam sombras, rascunhos. Eles iam de maneira obscura. Aí o apóstolo Paulo disse, agora tudo está obscuro para vocês, mas vai chegar um momento em que isso será tirado. E vocês vão ver com clareza. E vocês serão conhecidos de Deus, assim como vocês são conhecidos dele. Vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos sendo gradativamente aperfeiçoados, neste amor verdadeiro. Até que um dia não haverá nenhuma mais barreira, obstáculos que nos impede de viver de maneira tão maravilhosa que o Senhor vai dizer, venham para cá, assim como ele fez com Enoque, ele fará comigo e com você. Eu quero apenas encerrar esta exposição da palavra de Deus, lembrando a vocês de algo que o apóstolo João nos escreveu na sua primeira carta, ainda a respeito do amor. Quando nós olhamos o ensino do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, ele diz assim, versículo de número 7, eu vou apenas ler. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. A origem do amor é o Senhor. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que assim nos amou, assim também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Quantos querem ter a segurança de que Deus está em nosso meio? Ame, ame. Porque se o amor de Deus estiver derramado nesta casa, ele também estará entre nós. Esta igreja será uma igreja verdadeira e poderosa quando o amor de Deus for uma marca aqui dentro. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Eu avanço para o versículo de número 18, porque eu gosto muito desta expressão, quando ele disse assim, no amor não há medo. O amor, eu gosto da expressão que diz assim, o amor lança fora o medo. O crente que está vivendo em amor e que conhece o amor de Deus, sabe que ele pode andar seguro na estrada da vida. Sabe por quê? Não há absolutamente nada que possa acontecer para diminuir o amor de Deus por você. O amor de Deus por você já foi provado. Aonde? Na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi colocado na cruz do Calvário como propiciação pelo meu e pelo seu pecado. O diabo não pode mais te condenar, o inferno não pode mais te condenar, não há absolutamente nada que possa parar um crente que conheça o amor de Deus. O amor de Deus lança fora o medo. E aí eu gosto muito de uma expressão do Timothy Keller, saudoso Timothy Keller, quando ele diz que um crente que conhece o amor de Deus não pode ser um crente ansioso e com medo, porque se Deus não poupou o seu filho por amor de você, o que mais você poderia querer de Deus? O amor lança fora o medo. Sigo dizendo a vocês, para encerrarmos,
Versículo de número 18. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. A quem não vê. Ele nos deu este testemunho. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu vou falar a primeira frase e você repete esta última frase. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Será que você dá conta de amar esse irmão que está ao seu lado? Dá conta disso? Dá conta disso? Deixa eu dizer uma coisa, eu sei que talvez se você olhar para o lado, para trás, você pode dizer, mas aquele irmão tem umas coisinhas. Mas ele não está mandando você avaliar o irmão, ele está mandando você amar o irmão. Não é a avaliação que ele está mandando você fazer. Avaliação é vistoria de carro, né? Não, aqui não é vistoria, aqui é para você amar. E como nós estamos nesse ambiente, eu gostaria que nós nos colocássemos de pé nessa noite, nessa manhã. E que você pudesse realmente procurar alguém aí, seja essa pessoa que está do seu lado ou não, e você falasse uma